essas receitas que a gente vê de refeição adequada para o cachorro, que funciona para qualquer cachorro. Isso existe? É possível? Não é possível? Como é que funciona isso? Bom, eu te falei que assim, os animais demandam, né, 42 nutrientes. E Uhum, essas dietas, acho que você está se referindo às dietas em porcentagem, né? Que a gente pega assim, 25% de carne, 5% de vísceras, isso, 35% de vegetais. Eu acho que é isso. válido aqui a gente falar uma coisa. Por exemplo, o fígado bovino, ele é considerado uma víscera, certo? Só que Uhum, também tem carboidrato. É pouco, mas tem. O arroz, por uhum, exemplo, tem proteína. Você entende? Então, assim, a gente não tem que trabalhar com porcentagem, a gente tem que trabalhar com os nutrientes em si. Então, uhum. e a minha preocupação maior, Michel, é, por exemplo, se a pessoa tem um animalzinho em casa que é doente renal, né? A gente sabe que com o avançar da idade, principalmente, acredito muito em termos de alimentação seca, né? Que é a principal vantagem da alimentação natural é ser o animal já está ingerindo água junto à alimentação, né? A ração ela tem em Uhum. média 10% de água, né? Justamente para ter um tempo de prateleira maior, ser um produto que dure mais tempo. Já a alimentação natural, ela tem em torno de 70% a 85% de água. Então, o animal já está ingerindo água ali junto com a refeição. Então, isso para mim é fantástico. Mas vamos voltar no que eu estava querendo dizer. Se eu tenho um paciente renal, por exemplo, né, às vezes até sem diagnóstico, né, o animalzinho em casa está lá, o tutor pegou uma receita na internet, ele não sabe que o animal está no estágio 1 da doença renal, ainda é um pouco difícil o diagnóstico, e começa a fazer essas dietas. Aí vamos colocar que lá na dieta ele resolve colocar os 5% de vísceras, ele coloca, por exemplo, o fígado. Fígado é riquíssimo em fósforo, né? Então, para um paciente renal, a gente não indica, o animal já está com dificuldade ou entrando em dificuldade de metabolizar aquilo. Então, assim, esses erros, sabe, que podem vir quando o tutor tem essa liberdade de optar o que ele vai escolher, que me preocupa bastante, entendeu, Michel? Então, quando a gente formula uma dieta, a gente não formula, não existe uma dieta que sirva para todo mundo, né? A gente tem, acho que a vantagem maior da alimentação natural é justamente isso, a gente conseguir individualizar cada situação. Por exemplo, Uhum. em países como os Estados Unidos ou Europa, já é feito, por exemplo, um estudo genético do animal, do genoma daquele animal, por exemplo, um filhote. Então, algumas raças que a gente sabe que, por exemplo, tem tendência à neoplasia de coxo femoral. Então, eu já vou trabalhar na dieta daquele filhote para ele não desenvolver isso na vida adulta, entende? Então, assim, a dieta a Uhum. gente consegue no nível muito mais aprimorado de trabalhar. A dieta, a nutrição, ela não é tão simples assim. Não existe uma uniformidade em termos de facilidade, de praticidade, entende? Então, assim, eu tenho muita preocupação em relação a essas dietas que são feitas dessa forma e o que isso pode acarretar nos animais. Beleza, eu entendo esse lado. Mas assim, considerando que eu tenho um animal saudável, tem acompanhamento do veterinário, eu tenho duas idosas em casa que sempre vão ao veterinário para fazer acompanhamento se tem algum problema surgindo. Uhum. Minha Samanta, 2 semanas atrás, fez um hemograma para ver como é que estava a situação. Porque eu percebi que ela começou a beber água demais, começou a fazer o xixi mais transparente e eu já fui lá no veterinário ver, ó, tem alguma coisa acontecendo aí. Graças a Deus está tudo normal. Foi só esquentou o clima e ela começou a beber mais água. Nada fora do normal. Mas a gente sempre está acompanhando e tem certeza que o animal não tem nenhum problema porque está Uhum. sempre sendo vigiado. Acompanhando. Nesse caso, se eu pego uma receita, por exemplo, e eu vou complementar junto com a ração. Eu estou falando da minha rotina. Eu pego uma receita lá, um biscoito de batata doce. Eu vou lá, coloco ali uma proteína de ovo, a batata doce, uma farinha de aveia e faço aquela receitinha e complemento com a ração das cachorras. Sem acompanhamento do veterinário. Isso eu faço por minha conta. Não é o veterinário que me passou. O que você pensa sobre isso como um petisco, como um complemento? Ou você acha que não deva Não, fazer? Não não, é bacana?
petisco, a gente indica entrar em 10% da dieta, né? Então, petisco não é uma preocupação, por exemplo, minha como profissional, eu não me preocuparia com isso. A minha preocupação é, por exemplo, quando a pessoa reduz a ração, né, para colocar, como assim, diariamente, nas 2 ou 3 refeições que o animal faz, ela está tirando a ração e colocando outras coisas que a gente não sabe o que ela está colocando. Agora, um biscoitinho, um petisco, não vejo problema nenhum.